A viagem começa na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, que protege a entrada da Baía de Guanabara. No norte da Bahia estão Niterói e um museu de arte futurista que foi projetado por um dos maiores arquitetos brasileiros. Há mais de 130 ilhas espalhadas pela Bahia. Paquetá é uma das mais famosas e tem 4.000 habitantes. Perto da Baía de Guanabara está a Serra dos Órgãos, a capital brasileira do montanhismo. No Rio, do outro lado da Bahia, ocorre o exuberante Carnaval, uma gama fascinante de fantasias e carros alegóricos elaborados. Continuando no Rio, a viagem segue pelas praias maravilhosas até chegar ao movimentado centro da cidade. A última parada é uma estátua gigante que torna o lugar realmente inconfundível. A icônica estátua do Cristo Redentor tem vista para a Baía de Guanabara e para uma das cidades mais espetaculares do mundo. A Bahia foi descoberta no primeiro dia do primeiro mês de 1502. Por isso, a cidade recebeu o nome de Rio de Janeiro. Na entrada do porto está o impressionante Pão de Açúcar. No lado oposto, invadindo a boca da Bahia, está a formidável fortaleza de Santa Cruz da Barra. Construída originalmente em 1555, a fortaleza foi a principal linha de defesa da cidade do Rio durante as eras colonial e imperial. No século XVIII, ela tinha 44 canhões e produzia um fogo cruzado violento com mais 3 fortes na Baía de Guanabara, tornando o lugar praticamente impenetrável. Depois de 400 anos em operação, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra disparou o último tiro em 1955. Mas a artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército continua sediada aqui. A fortaleza oferece visitas guiadas, de hora em hora, do prédio histórico e recebe 2.000 turistas por mês. A cidade de Niterói fica do lado oposto do rio e de frente para a Baía de Guanabara. Num lugar de destaque se situa o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Empoleirado na beirada de uma falésia e lembrando um disco voador, o museu foi projetado pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e concluído em 1996. O Museu Cilíndrico da Era Espacial tem 50 metros de diâmetro e sua base é rodeada por uma piscina de 817 metros quadrados, chamada Boa Viagem. Uma rampa sinuosa de 98 metros, coberta por tapete vermelho, desponta do museu como uma língua e conduz os turistas até a parte interna, onde o Anel de Janelões oferece vistas panorâmicas da Bahia. A arquitetura inconfundível do museu pôs a cidade de Niterói no mapa turístico. Todos os dias, as barcas trafegam entre Rio e Niterói, levando trabalhadores e turistas. O percurso demora uns 20 minutos e o serviço começa por volta das 5 da manhã e termina às 11 da noite. Os turistas devem evitar a hora do rush, pois as barcas podem ficar muito lotadas. A Ponte Rio-Niterói é uma das maiores pontes de concreto protendido do mundo e a única da Baía de Guanabara. Ela tem mais de 13 quilômetros de extensão e 72 metros de altura para permitir a passagens de navios grandes. Também é muito usada, especialmente na hora do rush. Cerca de 140 mil veículos atravessam a ponte todos os dias. Muitas das embarcações que passam embaixo dela são navios gazeiros a caminho do terminal flexível de regazeificação localizado na Bahia. A instalação tem capacidade para transferir 14 milhões de metros cúbicos de gás por dia
O terminal petrolífero fica em 2 ilhotas, onde os navios podem carregar e descarregar condutos submersos que transferem o petróleo de tanques de armazenamento no continente. Em 2000, uma tubulação rompeu e derramou mais de 1 milhão de litros de petróleo na baía, causando uma catástrofe. O ecossistema da baía demorou mais de 10 anos para se recuperar. Existem mais de 130 ilhas espalhadas por este porto natural. Uma delas é a Ilha de Paquetá. Apesar de ser considerada um bairro do Rio, fica muito distante da agitação da cidade grande. Aqui, as bicicletas e as charretes substituíram grande parte dos veículos, dando a impressão de que a ilha parou no tempo. Apesar de ter apenas 1,2 km², a ilha tem cerca de 4.000 residentes permanentes. A maioria pertence a famílias que habitam no lugar há gerações. Atualmente, a principal receita de Paquetá é o turismo, pois muitas pessoas fazem visitas de um dia para conhecer o patrimônio colonial que está muito bem preservado, ou apenas para ficar de preguiça na praia. No norte da Bahia está o mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, que abrange áreas protegidas justapostas ou sobrepostas. A área de conservação inclui 14 municípios, como este, Magé, na margem da Bahia. Ela é coordenada pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que hoje protege cerca de 300.000 hectares de floresta natural. Perto da Baía de Guanabara está a Serra dos Órgãos, a capital brasileira do montanhismo. A serra foi batizada assim pelos colonizadores portugueses, que acharam que os picos, de formato peculiar, pareciam com os tubos do instrumento órgão. O mais famoso desses cumes singulares lembra uma mão esquerda apontada para o céu e se chama Dedo de Deus. Este pináculo de pedra já foi declarado impossível de ser escalado, mas montanhistas locais o conquistaram em 1912. Pode-se ver, com este engarrafamento tipicamente brasileiro, que o parque é muito visitado nos fins de semana. A noite começa a cair na Bahia, destacando a silhueta do Pão de Açúcar. Está na hora de fazer uma parada no aeroporto para abastecer, antes de ir ao centro da cidade do Rio ver um espetáculo noturno famoso no mundo todo. Sob o olhar vigilante do Cristo Redentor, a viagem segue para o Sambódromo, um complexo construído para que milhares de pessoas possam ver, provavelmente, o carnaval mais colorido do mundo. Esta é a maior festa do planeta. O carnaval que se conhece hoje começou como uma festividade do proletariado em 1872. Nos anos 1960, o desfile tinha se transformado num evento mundialmente famoso. Pessoas de todos os cantos da cidade se reúnem aqui e compartilham da exuberância destemida. A folia dura horas e a competição é acirrada. Com milhares de dançarinos numa gama fascinante de fantasias e carros alegóricos elaborados, este espetáculo é a forma de o Rio declarar que a vida deve ser vivida com paixão e alegria. Antes de conhecer a cidade do Rio, é preciso ficar na fila com outros helicópteros que levam funcionários do aeroporto de Jacarepaguá para as plataformas de petróleo e gás. O
O aeroporto foi modernizado em 2007 para aguentar o aumento do tráfego causado pela Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Esta montanha de granito é a Pedra da Gávea, que oferece uma das melhores vistas da configuração pitoresca do Rio. Os turistas também podem sentir o cheirinho gostoso dos limoeiros e das laranjeiras, exalado pelas florestas ao redor. Gávea significa vela redonda, e a pedra foi batizada assim em 1501 por exploradores portugueses. Com 842 metros de altitude, era o lugar ideal para avistar as embarcações que chegavam. A pedra tem vista para a praia de São Conrado. As montanhas e os picos ao redor são locais perfeitos para o salto de asa delta. Esta área nobre é ladeada pela favela da Rocinha, o maior bairro de baixa renda do Rio. A favela sofria com o crime e a violência, mas mudanças recentes no policiamento e na pacificação tornaram a Rocinha mais segura para seus 200 mil moradores. O Vidigal é um dos melhores exemplos de favela em processo de reurbanização. O bairro está se reinventando com as novas políticas de policiamento. Por causa da localização espetacular, compradores europeus e americanos estão se instalando na favela, aumentando assim o comércio turístico. Esta faixa de 2 quilômetros de areia branca foi imortalizada na famosa canção que leva seu nome, Garota de Ipanema. Mas, ao contrário do que se pensa, a música, composta em 1962, se refere ao bairro inteiro, além da própria praia. Ipanema está entre os lugares mais caros para se viver no Rio, e o investimento privado levou à construção de restaurantes, lojas e hotéis de luxo. Mas é a praia mundialmente famosa que atrai os muitos surfistas e banhistas que socializam diariamente na areia. Todo domingo, a pista mais próxima da praia fica fechada para veículos, permitindo que moradores e turistas andem de bicicleta, patins, skate e desfrutem das várias atividades na praia. Ipanema é considerada o berço da bossa nova, um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos e que se tornou popular nos anos 1950 e 1960, quando o mundo a descobriu com o sucesso Garota de Ipanema. Atrás da praia está a Lagoa Rodrigo de Freitas. Contornada por condomínios de luxo, ela foi escolhida para sediar as provas de remo e canoagem dos Jogos Olímpicos de 2016. Aqui, o som de cascos de cavalo ecoa pela água há quase um século. O Jockey Clube Brasileiro é o lar da corrida mais prestigiosa do país, o Grande Prêmio Brasil, que ocorre anualmente desde 1933. O Rio também tem um dos maiores jardins botânicos tropicais do mundo. Localizada no Parque Nacional da Tijuca, esta área protegida tem mais de 5.500 espécies de plantas, exibindo a beleza do Brasil. Na ponta leste da praia de Ipanema, há um pequeno promontório onde se encontra o centenário Forte de Copacabana, que foi concluído em 1914. Apesar de nunca ter sido muito usado, ele foi o palco da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Em 1922, um grupo de 18 revolucionários que controlavam o forte enfrentaram 3.000 soldados. Atualmente, o local é uma atração turística muito procurada. O forte separa Ipanema de outra praia mundialmente famosa e, provavelmente, até mais conhecida: Copacabana. Com a praia quente e movimentada de dia e os ritmos pulsantes que emanam das boates à noite,
Estes 3 quilômetros quadrados de hotéis lotados, restaurantes e apartamentos é o bairro mais badalado. Os imóveis mais cobiçados ficam de frente para a Avenida Atlântica, que percorre toda a extensão da praia de quase 4 quilômetros. Talvez o evento mais importante realizado aqui seja a maior festa de Ano Novo do Brasil, quando a rua inteira fica abarrotada de gente. Passando Copacabana, encontra-se um dos cartões postais naturais mais icônicos do Rio, o imponente Pão de Açúcar. Ele se formou com a erosão da rocha branda ao longo do tempo, produzindo este impressionante pico de granito. A melhor forma de admirar uma vista 360 graus do Rio e da Bahia é pegar o bondinho até o topo. O percurso demora 3 minutos. De lá, a vista é magnífica. Mais de 37 milhões de turistas se deslumbraram com as vistas desde que o primeiro bondinho subiu ao topo em 1912. Com capacidade para 65 pessoas, o bondinho do Pão de Açúcar é considerado um dos mais seguros do mundo. Muitas pessoas gostam de velejar e passear de lancha na Baía de Guanabara. E a praia de Botafogo tem uma enseada onde vários barcos ficam atracados. Na região, também há praias balneáveis. A Bahia também foi o local das competições de vela dos Jogos Olímpicos de 2016. Ironicamente, uma das comunidades mais pobres do Rio é que tem a melhor vista da Bahia e também fornece vistas pitorescas de si mesma. Nesta encosta se encontra a favela Santa Marta. Muitas construções foram pintadas com cores vivas e desenhos criativos, dando a Santa Marta uma identidade única e instilando um novo sentimento de orgulho nos 6.000 habitantes da favela. No coração da cidade estão o distrito financeiro e o centro histórico do Rio. Trata-se de uma cidade moderna com uma mistura eclética de estilos arquitetônicos. Uma estrutura se destaca em meio às demais: a Catedral Metropolitana. A Arquidiocese de São Sebastião foi fundada em 1676, mas nunca teve sua própria catedral. Demorou uns 300 anos para isso mudar, e a construção começou em 1964. A estrutura tem 75 metros de altura e capacidade para 20.000 pessoas em pé. O projeto peculiar é inspirado nas pirâmides maias. Ao lado da catedral ficam os Arcos da Lapa, um dos poucos remanescentes do período colonial. Estes arcos, concluídos em 1750, já serviram de aqueduto. Com 270 metros de extensão, depois eles foram convertidos em trilho de bonde. Toda semana ocorrem animadas festas de rua embaixo dos arcos e na praça. O Rio abraça sua identidade de cidade moderna, mas entre os arranha-céus reluzentes existem mais resquícios do passado. Esta estrutura revivalista grega é a Biblioteca Nacional, a maior da América Latina. O acervo tem mais de 9 milhões de exemplares. Fundada em 1810, a biblioteca foi transferida para o local atual um século depois, em 1910. Outro lembrete impressionante do passado do Rio é o Teatro Municipal. Projetado no estilo eclético, as majestosas colunas e cúpula neoclássicas foram inspiradas na Ópera de Paris. Antes do início da construção, em 1909, foi realizado um concurso de projetos. Numa reviravolta inesperada, o primeiro e o segundo colocados combinaram os projetos para criar a estrutura magnífica vista atualmente. Na época, foi o teatro mais caro construído fora da Europa. O aeroporto Santos Dumont foi construído na primeira metade do século XX, numa área de aterro.
Foi o aeroporto mais movimentado da cidade até os anos 1950. Por causa das pistas curtas, ele é usado por jatos menores e é mais procurado por pessoas que viajam a trabalho. Com os Jogos Olímpicos de 2016, o Rio recebeu mais atenção internacional. E para quem visita a cidade, não faltam lugares para conhecer, inclusive algumas das igrejas históricas do Rio, como este belo exemplo do século XVIII. Dizem que a reluzente Torre de Calcário renovava as esperanças dos marinheiros exaustos que chegavam à cidade. Há também a Igreja de São Francisco da Penitência. A fachada branca desta igreja do fim do século XVII foi feita com calcário importado de Portugal. As pessoas que a construíram não tinham como imaginar sua localização atual. De frente para a Bahia está o Mosteiro de São Bento, um lugar histórico muito querido. Fundado em 1590, é um belo exemplo da arquitetura colonial. A Igreja da Candelária foi fundada por um rico capitão de navio que jurou construí-la depois de sobreviver a uma violenta tempestade no mar. Esta obra-prima ornamentada chegou a ser a maior e mais rica igreja do Brasil imperial. A viagem agora segue a oeste, até chegar ao Paço de São Cristóvão, um palácio neoclássico do século XIX. A grandiosa propriedade foi construída por um colono rico em 1803. Agora, abriga a instituição científica mais antiga do Brasil, o Museu Nacional, fundado em 1818. A propriedade está localizada na Quinta da Boa Vista e contém 155 metros quadrados de jardins ingleses. Perto do parque encontra-se um palácio de outra natureza, destinado à busca da vitória. O estádio do Maracanã foi construído para sediar a Copa do Mundo de 1950. Na época, era o maior estádio do mundo. Comportou uma torcida gigantesca de 200 mil pessoas. A maior frequência já registrada na história do futebol. O Maracanã continua sendo o maior estádio do Brasil e, em 2014, voltou às origens ao sediar a final da Copa do Mundo. Seu vizinho menor é o Ginásio do Maracanãzinho. Foi inaugurado em 1954 e agora é a arena multifuncional da cidade. A última parada é a figura gigante que torna o Rio de Janeiro realmente inconfundível: a Estátua do Cristo Redentor. Este é um dos cartões postais artificiais mais reconhecíveis do mundo, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A estátua tem quase 40 metros de altura e seus braços abertos têm 28 metros de ponta a ponta. A ideia de fazer um monumento surgiu em 1850, mas só nos anos 1920 o interesse ressurgiu. Depois que a construção começou, demorou quase uma década para ser concluída e em 1931, a maior estátua Art Deco do mundo foi oficialmente inaugurada. Há quase 90 anos, os braços abertos do Cristo recebem todo mundo que mora, trabalha e visita o Rio de Janeiro e o entorno da Baía de Guanabara. O Rio é uma das cidades mais alegres e bonitas do mundo e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.